Boa noite, gente. Eu sou o Biel. E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo das 10 horas da manhã. E caso você não saiba, esses vídeos aqui das 10 horas da manhã são vídeos falando sobre a Bíblia. E não saia desse vídeo ainda, só porque eu mostrei uma Bíblia. Sei que muita gente já vai pegar e já vai sair. Mas hoje eu quero falar pra vocês uma coisa. Todo mundo conhece a história de Moisés como abrir o Mar Vermelho. Só que a história de Moisés vai muito além disso. Por mais de todo mundo conhecer a história de Moisés como abrir o Mar Vermelho e acabou, isso é o que muita gente acredita. Mas não, a história de Moisés vai muito mais longe do que todo mundo pensa. Bem, para começar, se você aí tem uma Bíblia aí na sua casa, se você não tem nenhuma Bíblia, qualquer Bíblia, uma Bíblia de pai, mãe, vó, avô, qualquer Bíblia, se você tiver, pode abrir aí, por favor. Pega aí, por favor. E eu queria começar uma leitura da Bíblia com vocês. Tá, galera? Eu comecei falando da história de Moisés porque Moisés foi a pessoa que mais se aproximou de Jesus Cristo. Exatamente. Moisés foi a pessoa que mais se aproximou de Jesus Cristo. Então eu queria começar uma leitura bíblica com vocês, que basicamente seria lendo a Bíblia, né? Que tem muita coisa na Bíblia que é tirada fora de contexto quando uma pessoa está lendo e ela não consegue entender. Daí por conta disso eu queria pegar a minha Bíblia e começar a fazer uma leitura com vocês, uma leitura diária. Diária não, né? Quarta e sexta seria um vídeo lendo a Bíblia, com essa leitura aí bíblica. Se vocês quiserem eu posso fazer todo dia. O que eu acho meio difícil, porque esses vídeos aqui, como o ser humano é um bicho podre, como o ser humano é um bicho podre, burro, feio, chato, idiota, provavelmente vocês não vão querer, né? Por causa da raça humana, né? Por causa da carne. Não tô falando que vocês são assim, tá, gente? Eu tô falando que o ser humano, a carne humana, a vontade humana, obviamente não vai querer, tá? Mas então, se o espírito de vocês, se vocês quiserem que eu faça todos os dias, comece a trazer todos os dias uma leitura bíblica, eu posso trazer aqui, tá? Mas a princípio vai ser só quarta e sexta, ok? Bem, pra começar, deixa eu só tirar essas coisas aqui. Minha Bíblia tá cheia de papelzinho, né? Que eu sou da Igreja Universal. E a Universal tá sempre entregando papelzinho. Eu vou tirar esses papel, vou colocar pra cá. Então, bora começar, não é mesmo? Se você tem alguma Bíblia, já abre em Gênesis. Se você tem algum outro celular para poder abrir no Google, vai no Google, baixa algum aplicativo da Bíblia e abre no livro de Gênesis. Ok, ó. Índice dos livros da Bíblia, Velho Testamento, Gênesis. É o primeiro livro. Agora vim aqui. A minha Bíblia, se não me engano, tem um mapa do Antigo Testamento. Deixa eu ver se não tem um mapa. É o Antigo Testamento. Não, não tem um mapa. Ou tem? Acho que não. Não. Não tem. Mas ok, galera. Então, se você aí já abriu no livro de Gênesis, não pode pausar o vídeo aí e volta depois. Então, sem enrolação, bora começar a leitura. Então, mas antes, obviamente, tem que ter aquela oraçãozinha, tá bom? Então, fecha o olho, se concentra. Bora começar. Nosso Deus e nosso Pai. Senhor, eu oro, eu rogo-lhe que você venha abrir o entendimento da pessoa que esteja atrás dessa tela, detrás dessa tela de televisão, computador, celular, tablet, qualquer dispositivo, Senhor. Venha abrir o entendimento dessa pessoa e que quando eu falar, quando a palavra sair de meus lábios, sair da minha garganta, chegar nos meus lábios e sair pro microfone, venha chegar na casa da pessoa, que aquela pessoa venha ser glorificada pela sua palavra, Senhor. Então, venha abençoar os ouvidos dessa pessoa, abençoar a mente dessa pessoa, para que essa palavra que eu estou falando agora, ela venha falar para mais pessoas, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bora começar, gente? A gente vai ler só o capítulo 1, tá? A criação dos céus e da terra e de tudo que neles existe.
No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre toda a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E foi Deus, e fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Olha aqui, ó, esse versículo 7 do capítulo 1, falando de separação das águas de baixo e águas de cima, causa muita intriga entre muita gente, até mesmo eu, já fiquei confuso por causa disso. Minha mãe, que é obreira da Igreja Universal, também já ficou confusa por causa disso. Mas deixa que eu explico. Olha só, as águas de baixo é o nosso mar, o mar que a gente pisa e tudo mais. A separação, a extensão que Deus fala que colocou entre isso, essa separação, ela é como é que é o nome? Ela é o céu. O céu, o oxigênio, tudo que a gente, tipo, ó, tem um oceano aqui, a separação tá aqui. Essa separação é o céu, o oxigênio, tudo que a gente. Eu tô tocando agora nessa separação aqui, ó. Não tô tocando em nada, mas eu tô tocando na separação. Por causa que a separação é basicamente o oxigênio, o céu, essas coisas. Já as águas sobre a expansão é a chuva, a atmosfera, essas coisas. É a chuva, entendeu? E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Aí, ó, a expansão era chamada, é o céu. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. Aí ele ajuntou as águas, criando oceano, rios, lagos, essas coisas. E daquilo ali ele fez nascer os continentes, né? A Pangeia que mais pra frente separa. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou marés. E viu Deus que era bom. Criação da vida vegetal, versículo 11. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, de fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Ó, o que são esses luminares? São as estrelas. Toda luz que a gente vê, que dá pra entender aqui se for pesquisar mais a fundo, fazer teologia, essas coisas. Esses luminares são as estrelas. Não precisa fazer nada, é só ler que tu já entende que é as estrelas. Ok? Vendo isso, dá pra entender que as estrelas foram feitas por beleza humana. Pra beleza humana. Para o ser humano apreciar. As estrelas não foram feitas. Entende uma coisa? Olha só. A estrela, o universo, ele não foi feito para ter vida. O universo foi feito para beleza humana. Tá forte isso, né? A ciência ela vive tentando encontrar vida no universo. Só que o universo ele não foi feito para ter vida. Vida aqui, ó, tipo, eu toco em mim, não foi feito para ter vida. O universo foi feito para o ser humano poder apreciar. Nada mais. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia
e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Aqui, ó. Versículo 16, tá? Foi isso que eu li agora. 17. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. Ou seja, aqui no dia terceiro, Deus criou o universo, né? A expansão acima das águas, acima dos céus. O universo. Depois ele foi lá, criou o céu. Criou o céu, não. Criou a lua, criou o sol. E daí, depois de ter criado a lua e o sol, ele foi lá, criou as estrelas. Que foi feito para beleza humana. Não foi para ter vida. Não é para ter vida no universo. O universo não comporta vida a não ser na Terra. Versículo 19. E foi a tarde e amanhã, o dia 4. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil de alma vivente que as abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã, o dia 5. E disse Deus: produza a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado e répteis, e feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Criação do homem, Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre o gado, e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore em que há fruto e que de semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e amanhã, o dia 6. Capítulo 2, sexta-feira. Então, gente, o que a gente pode entender aqui com esse capítulo 1? Primeira coisa, que no primeiro dia, Deus ele criou a luz. Deus ele pegou e falou: haja luz. Criou a luz ali para poder enxergar tudo, tá? Esse foi o dia 1. Deixa eu até confirmar se não teve mais alguma outra coisa no dia 1. Decorar tudo também não tem como. Dia 1, deixa eu ver. Haja luz, eu vi luz, e viu Deus que era luz. Ó, criou a separação também. Criou a separação da luz e da treva. E chamou a luz de dia e as trevas de noite, tá? E esse foi o dia primeiro. No segundo dia ele pegou e criou o céu. Criou o céu. Criou o céu. No terceiro dia, Deus ele criou os oceanos e os continentes, a Pangeia. No terceiro dia, não, no terceiro não. A Pangeia e também
todo ser vivo, tipo, ser vivo de plantas. No quarto dia, Deus criou o universo. Deus criou o universo. Para iluminar a terra, criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, no quinto dia, Deus criou todo ser vivo, todo ser vivo. No sexto dia, Deus criou o homem e a mulher. E no sétimo dia, ele descansou. Ou seja, o que que dá para entender aqui? Que o certo, uma coisa aqui que dá para entender, que fica claro, que o certo, dia sétimo, muita gente entende dia sétimo como domingo. Porque segunda, terça, ó, tipo, trabalhar assim na média. Seria segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado para alguns. Sétimo, domingo. Só que a semana para Deus ela não começa na segunda, como pra gente. A semana para Deus começa no domingo. Ou seja, seria domingo trabalhar, segunda trabalhar, terça trabalhar, quarta trabalhar, quinta trabalhar, sexta trabalhar e sábado descansar. Ter um dia de descanso. Hoje em dia a gente tem sábado e domingo porque é o primeiro e último dia da semana e também por causa que as leis foram mudadas assim que Jesus veio, né? Tipo, as leis eram uma até que Jesus veio e Jesus ele mudou algumas leis, mudou algumas outras coisas. Porque antes, cara, antes, se tu trabalhasse no sábado, tu morria. Tá na Bíblia isso. Tá lá no 10 mandamentos, guardar o sábado e todo aquele que trabalhar no sábado certamente morrerá. Ou seja, antigamente se tu trabalhasse no sábado, tu morria. Hoje em dia não. Tu nem peca. Hoje em dia trabalhar no sábado, tu nem peca. Porque a lei foi mudada por Jesus. Entende? Então o que a gente pode entender aqui? Que na primeira semana de existência do universo não, na primeira semana de existência da Terra, foi a semana da criação. Ah, mas cientista fala que a formação da Terra foi 4.000 anos. Ah, que não sei o que não sei o que lá. Cientista é burro, meu. Cientista é burro. Me entende? Todo cientista, qualquer cientista que tu vê, todo cientista é burro. O Elon Musk é burro. Todo cientista é burro. Não existe um cientista esperto. Os únicos que são espertos são são os cristianismos. Porque ateu é burro, budista é burro, islâmico é burro, cristianismo não é burro. Cristianismo não é burro nem esperto. Cristianismo é consciente. É diferente. Por quê? Ah, cara, eu tô vendo que esse vídeo vai cair por intolerância religiosa. Olha só, cara. Só que isso não faz sentido, né? Até porque se um budista faz piada com Jesus, a gente aceita e não dá nada. Mas agora se um cristão faz piada com Buda, não pode, né? É preso. Engraçado isso. Por quê? Por que que eu digo isso? Pelo simples motivo de que a única religião que a ciência prova, a única religião que a ciência prova que realmente existe é o cristianismo. Por acaso a ciência prova que, que Buda fez tal coisa? Não. Agora, por acaso a ciência prova que o Mar Vermelho se abriu e as pessoas passaram? Sim, sim, isso mesmo. Não acredita em mim? Olha só, arqueólogos por cientistas foram no Mar Vermelho fazer um estudo e encontraram o quê? Pegadas embaixo d'água, ossos, restos de carruagem, restos de cavalo em decomposição. E aí eu te pergunto, é coincidência, cara? Como é que quem é que ia andar dentro d'água, cara, para ter pegada? Entende, cara? É uma burrice, meu. Entende? Por isso que eu digo, todo ateu. Não existe um único ateu. Ah, mas o ateu, ele é fluente em 110 idiomas diferentes. Não importa. Ateu é burro, cara.
Literalmente o negócio tá na frente dele e ele não consegue acreditar. Literalmente, ele é fluente em 110 idiomas, ele faz tal coisa. Ele é matemático. Ele era o Albert Einstein da vida. Se ele é ateu, ele é burro. Só aceita, cara. Se você aí tá falando, mas. Cara, entende uma coisa. Uma coisa é a pessoa acreditar no que ela tá vendo. Tipo, eu tô vendo esse mouse aqui e eu falo que eu não acredito nele. Isso aqui já é burrice. Porque eu tô vendo ele. Ou seja, ele acredita no que ele vê. Ele acredita na matemática, acredita em todas as línguas, por isso que ele é sábio. Por isso que ele sabe. Agora, acreditar num Deus que não é físico, não tem imagem, não fala, e pessoas dizem que conhecem ele, é difícil de acreditar. Eu acredito por quê? Por que eu acredito? Pelo simples motivo de que por mais que eu não vejo, eu sinto. Mas isso aí é uma coisa que todo cristão fala. Cara, eu não vejo Deus, mas eu vejo os acontecimentos. Eu vejo o que acontece. Eu vejo o que ele faz. Eu vejo as profecias. Eu vejo tudo. É porque eu tenho olhos. Quem tem olhos veja, quem tem ouvidos ouça. É chegada a hora do Filho do Homem de ser glorificado. Por isso que eu digo que ateu é burro. Tchau, gente. Tenha um bom dia.